Caminho percorrido pela administração pública brasileira. Um texto que busca apresentar casos de sucesso de gestão de documentos eletrônicos da administração pública brasileira, conforme solicitado pela organização evento. Remete que o autor indesejável situação tem que apontar em casos conhecidos aqueles que, de acordo com os critérios de consciência e experiência de sucesso, é um dilema porque alça algum caso de nível de boa prática a ser seguida e corre o risco de menosprezar iniciativas, embora que sejam consideradas casos de complexos e de sucesso, tenham muito a contribuir para instituições que estão dos estágios iniciais e implementação de suas políticas de gestão. Após considerar a profundidade de repercussão dessa decisão, poderia ter concluído a abordagem mais adequada na situação e ao tema que seria de análise do caminho percorrido e pelos percalços enfrentados pela administração pública brasileira no intuito de gerenciar de forma adequada os seus documentos eletrônicos. Entende-se nesse caminho iniciativa de forma mais enfática em 2000 a publicação do livro Verde da Sociedade da Informação, que aponta a proposta inicial para ações concretas, propostas de planejamento, orçamento e execução de acompanhamento específico do Programa da Sociedade da Informação. Neste livro são abordados inúmeros aspectos relacionados à sociedade da informação que tem como impacto na produção e gestão de documentos eletrônicos, e entre eles destaca-se a sociedade em rede e o comércio eletrônico, na necessidade de universalização do acesso, inclusão digital, a busca da administração transparente de desenvolvimento sustentável e geração de transferência de tecnologia, considerando-se na terminologia arquivística brasileira o título antigo que se faz necessário esclarecer a abordagem considerada os documentos eletrônicos como um sinônimo de documentos arquivísticos digital. Em outras palavras, a abordagem limita-se aos documentos produzidos ou recebidos de instituição do exercício de suas funções, codificados em dígitos binários acessíveis a interpretáveis por meio do sistema computacional conforme entendimento da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. Apesar do conceito de documento eletrônico conter um documento digital, em definição, são englobados outros tipos como exemplo, fita de cassete e áudio de vídeo, que são analógicos e têm como relação computadores e não estando prontos no escopo dos nossos estudos. Além disso, o caso de sucesso sobre o qual deterá limitar-se a administração pública brasileira. A fim de referenciar nossos debates, consideramos a seguinte definição de documentos arquivísticos: a informação registrada independente de forma de suporte produzida ou recebida decorrentes das atividades do órgão e entidade de pessoa, sendo orgânico retido de ação para transferência que possui elementos construtivos suficientes para servir de evidência prova dessas atividades para serem consideradas evidências. Documentos arquivísticos devem possuir conteúdo, estrutura e contexto e parte por um sistema político arquivístico de gestão. A política mencionada definida como escopo principal, contemplando a sua gestão arquivística do documento que, independente de forma de suporte adotados por objetivos que garantam a produção, a manutenção e a preservação do arquivo arquivístico fidedignos, autênticas e compreensíveis e o acervo nestes. A legislação brasileira esclarece que, para fins legais e administrativos no âmbito da administração pública, ao se mencionar em questões de documento, deve-se entender estar referindo a todo o conjunto de procedimento e operação técnica que abranja uma produção, a transmissão, o uso, a avaliação e o arquivamento de documentos em fases corrente e intermediária, visando a sua limitação, o recolhimento para a guarda permanente. Sobre esses entendimentos que foram analisados e devem ser entendidos nas questões de abordagem deste artigo. Caso de sucesso de gestão de documentos arquivísticos eletrônicos. Antes de iniciar verdadeiramente essa abordagem do tema, é necessário elucidar e consideramos um caso de sucesso é aquele que alcançamos objetivos de acordo com expectativas financeiras, de escopo do tempo previsto, e acreditamos que sim, mas não apenas isso. Aquele que atende uma série de requisitos distintos daqueles vinculados aos processos de gestão do projeto
intrinsecamente relacionados ao objetivo a alcançar e otimizar os seus objetivos. Ninguém quis entrar no acordo. De acordo com a experiência acumulada ao longo dos anos, elaborando e executando os projetos de gestão de informações e documentos arquivísticos para sistemas tradicionais digitais híbridos, propõe-se os seguintes requisitos para os projetos de gestão de documentos. Potencialize as expectativas de sucessos. Considerar boas práticas nacionais e internacionais praticamente em instituições do mesmo setor, ou seja, em execuções de benchmarks. Atender conformidade legal, respeitando as legislações federais do Estado, município e também as normas elaboradas pelas próprias instituições. Vanderlei buscar a convergência de esforços e representantes de todas as áreas, porém contribuir para a solução de problemas arquivísticos, tecnológicos, juristas, administradores e sempre produtores dos documentos, formalizar normas internas e programas de instituições, a política de gestão de documentos, de modo de definir claramente seus objetivos, as metas periódicas a serem alcançadas, ser endossado à administração e superior, pois a gestão de documentos exige uma série de ações gerenciais que, sobremaneira, aquelas de natureza financeira sem apoio institucional concedido nas normas das altas esferas de gerências, estão fadadas ao fracasso. Conscientizar e obter apoio das unidades funcionários subordinados, porque o documento é um processo complexo cujo funcionamento adequado depende de cada um dos envolvidos. Estabelecer e divulgar responsabilidades quanto à solução de problemas, principalmente quanto ao uso da tecnologia e respeitar as orientações e procedimentos definidos pelas unidades componentes. Monitorar e auditar o uso de instrumentos e normas relativos à política de gestão, com o objetivo de identificar problemas e planejar ações para preparar, revisar e atualizar periodicamente todo o instrumento normais, principalmente a partir das demandas oriundas de monitoração, solucionando problemas e buscando evitar sua repetição. Manter programas de treinamento permanente, podendo contemplar aspectos globais, evitando atender às demandas específicas identificadas para determinadas áreas sobre determinados instrumentos, a fim de conferir erros na ação decorrentes do não atendimento. A administração pública brasileira tem buscado, conscientemente ou não, atender todos os requisitos, visto que eles não são uma criação feita para essa exposição, mas para uma contratação observada de projetos que foram eficazes em busca da sua sistematização adequada para o trabalho, adotando as sequências utilizadas para elencar os requisitos de forma que o Brasil vem atuando em relação a eles. A adoção de práticas relacionadas aos internacionais de documentos eletrônicos não são uma novidade brasileira, mas um fato irreversível cuja discussão já se iniciou tardiamente em relação aos países de inclusão de tecnologia, informação e comunicação na realização das suas atividades, que participou na década de 1970. Desta forma, o melhor caminho é realizar os estudos de benchmarks, aproveitando o que há de melhor no mundo e o que temos da administração pública e evitando as práticas que já se mostram ineficazes. Nesse escopo, entendendo suas ações que também servirão para referencial de instituições privadas e até as pessoas físicas do governo brasileiro, acompanhadas de ações do Conselho Internacional de Arquivística, o CIA, Federações Internacionais de Arquivos de Televisão, FIAT, Organização Internacional de Padronização ISO, entre outras, bem como estudos focais definidos pelas instituições de referência, como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DOC, além de estar envolvido em projetos internacionais na cooperação técnica. Uma das iniciativas louváveis no sentido de levar o Brasil do referencial estrangeiro foi a tradução e adaptação do português da Carta de Preservação do Patrimônio Digital da Unesco. Após a aprovação desse documento, a Unesco sugeriu que o Estado dos membros adotasse de forma similar do conjunto de medidas de salvaguarda desse patrimônio digital. Tal consideração levou a CTDE propôs um Conselho Nacional de Arquivos a a Carta de Preservação do Patrimônio Digital como anteprojeto
de dezembro de 2003, a qual dizia: reconhecida a instabilidade da informação arquivística digital, é necessário o estabelecimento de políticas públicas, diretrizes, programas e projetos específicos, legislação metodológica e normas de padrões e protocolos que minimizem efeitos da fragilidade e obsolescência de hardware e software de formato que assegure ao longo do tempo e para a identificação da integridade do acesso contínuo do pleno à informação a todos os segmentos da sociedade brasileira. A versão da carta após a consulta pública da sociedade brasileira ocorrida no período de abril de 2004, realizado nos eventos com a participação da comunidade arquivística e profissionais de tecnologia da informação, governo e aprovação de 34 reuniões de plenário da CONAC em 6 de junho de 2004. A forma DOC estabelece requisitos para sistemas informatizados de gestão de documentos a serem adquiridos por aquela instituição e é referência internacional a qual que inúmeras empresas provedoras desse tipo de solução software têm buscado conformidade. Foi traduzido para espanhol, inglês e francês, divulgado na publicação feita para a Cooperação e Representação Brasileira da Unesco, sendo a versão digital e disponível no site. Uma segunda iniciativa bem recebida pelos brasileiros e foi tradução publicada Diretrizes de Preservação, Diretrizes do Produtor, uma parceria entre o Arquivo Nacional e a Câmara de Deputados, ambos integrantes da terceira fase do projeto Interpares, Diretrizes do Produtor, e tem como objetivo ajudar as pessoas que produzem materiais digitais do curso e as suas unidades profissionais e pessoais tomarem decisões conscientes a respeito de elaborar e manter esses materiais a fim de assegurar a preservação e, pelo que seja necessário, as diretrizes para o preservador, por sua vez, buscam responder às necessidades de informação para organizações ou programas, cujos documentos arquivísticos têm guardado consultas durante ao longo dos períodos, bem como a necessidade de instituições arquivísticas responsáveis pela preservação ao longo do prazo os documentos arquivísticos de terceiros e pela continuidade de sua acessibilidade ao público-alvo. Em consulta às principais normas internacionais que regem a questão eletrônica do documento entre o método e requisito da gestão de documentos eletrônicos da Comunidade Europeia de Questão de Documentos DOC mencionados pelo CTDE, propôs o modelo de requisito de sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. E a Arque Brasil, tal instrumento foi posto para consulta pública, posteriormente aprovada a CONAC por meio da Resolução 25 de 2017, para 32 de 2010, dotando o país do primeiro modelo a ser seguido pelas instituições públicas para desenvolvimento e para a aquisição de ferramentas informatizadas, conceitualmente adere os principais arquivísticos a serem usados em gestão de documentos. Anteriormente, por meio de redação da Resolução 20/2004, o CTDE já propunha obrigatoriamente um sistema informatizado para uma correta gestão dos documentos eletrônicos, conformidade legal e normativa. Há uma administração pública clara para qualquer outras ações que devem estar fundamentadas na legislação. O conceito mais importante para ser lembrado é de que é entendido legal para atividades privadas e para o cidadão em geral, e que pode fazer tudo o que não é proibido por lei. No entanto, para a administração pública pode ser feito o que deve ser explicitamente regulamentado. Como resultado desse de entendimento, a primeira questão a ser observada antes da realização é verificar se existe um respaldo legal. A instituição pública tem que ser clara em estudar a legislação e a busca da conformidade de suas ações no decorrer do fato que a função da institucional sempre é regulamentada a legislação externa de leis, decretos, pareceres e tribunais e orientações, normas internas definidas pela própria instituição. Essas normas definem direta ou indiretamente as formas de produção, o formato e o conteúdo, os prazos e os métodos de manutenção dos documentos relacionados às atividades da instituição. Existem legislações específicas
sobre questões de sigilo e acesso controlado às informações sensíveis aos problemas médicos, patentes e finanças pesquisas, bem como sobre o direito autoral, o que se diz a respeito da honra e as imagens das pessoas. A legislação da mudança do estrangeiro e o uso das novas tecnologias aplicadas à gestão de documentos, como a digitalização, a certificação digital e a criptografia. A legislação externa precisa ser interpretada formalmente e regulamentada no âmbito institucional e por meio de que traduzam o entendimento da instituição e oriente seus servidores como agir. Em relação aos documentos eletrônicos, cada vez mais substitui o papel e a tramitação oficiais, que deve salientar a Constituição da Brasileira de 1988, deixando de ser claro no artigo 6º os direitos de garantias individuais, inciso sei lá o que. Posteriormente, reproduziu dia 4 da Lei 8.159 da Lei de Arquivos, que todos têm direito de receber o órgão político de informações de seus interesses ou de interesses coletivos em geral contidos em documentos. Em parceria legal recente dos retificados. E por aqui.